Então, vamos lá. A quarta questão diz o seguinte: qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Então, para resolver a questão, a gente precisa saber o que é um trinômio quadrado perfeito, que é isso aqui. Ele tanto pode ter esse sinal positivo, como ele pode ter esse sinal negativo. Mas o que é, de fato? É quando você consegue observar o seguinte: o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, ou então o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer nessa questão? Eu tenho que transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. O que é que eu já tenho? Eu já tenho um termo ao quadrado e eu também tenho um termo aqui ao quadrado. Qual é o termo que falta? Esse aqui do meio, certo? E como é que eu posso obter ele? Coloco 2 da fórmula e pego a raiz do primeiro termo, no caso aqui seria m, e pego também a raiz do segundo termo, que seria 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 vezes m, certo? Então, esse aqui seria o termo que está faltando, que é a resposta dessa questão, podendo ser ele positivo ou negativo, né? Porque o trinômio quadrado perfeito, ele pode ser assim, ou ele também pode ser assim, já que é esse termo aqui do meio. E aí, como é que vai ficar esse trinômio quadrado perfeito? M ao quadrado, que é o que a gente já tem aqui, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, né? A raiz, que é 8m, mais o quadrado do segundo, que seria o segundo termo, no caso aqui seria 4, e o quadrado do segundo é 16, certo? Já na letra B, eu tenho aqui um quadrado, mas esse termo, ele não é um quadrado perfeito. Então, se eu não consigo tirar a raiz desse termo aqui, significa que ele é o segundo termo desse trinômio, certo? Então, como é que vai ficar? Letra B. Vai ficar x ao quadrado menos... Se o 10x é o termo do meio, então significa que é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes x, né? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou 2 vezes o segundo termo vezes o primeiro termo. Se eu já sei que x é o primeiro termo, né, que já está aqui ao quadrado, então o segundo termo vai ser 5. Então, o que é que falta para formar esse trinômio? Mais 5 ao quadrado, que seria 25. Então, esse aqui é o resultado da letra B, certo? O resultado da letra B é 25. E o trinômio quadrado perfeito seria esse daqui, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que seria 10x, que é o que a gente já tem, mais 25, que é o nosso resultado, que é o quadrado do segundo termo, certo? A letra C se responde igual à letra A, porque aqui eu já tenho um quadrado e aqui eu também tenho um quadrado. Significa que o termo que falta é o termo do meio. Então, o primeiro termo é esse, né? 4p à quarta. Aqui pode ser mais ou menos, né? Vou colocar aqui mais, mas também pode ser menos. E aí, como é que a gente resolve? 2 vezes, que é da fórmula, igual que a gente colocou aqui. 2 vezes a raiz desse primeiro termo, que vai ser 2p quadrado, vezes a raiz desse segundo termo, que vai ser 5a. E finaliza com o que a gente já tem, 25a quadrado. Então, a resposta dessa letra C é isso aqui, certo? Qual é o termo
que falta seria 4p quadrado vezes 5a. Isso é um A? Não, é um Q. É um Q. Não vai mudar nada, só vai mudar que aqui é um Q, certo? Então, multiplica aqui, para simplificar, vai ficar 20p quadrado Q. Esse aqui é a resposta. Lembrando que ele pode ser positivo ou também pode ser negativo, certo? A letra D também responde igual à letra B, né? Deixa eu colocar aqui a letra C. Esse daqui é o resultado da letra C. Está na resposta. Essa aqui é a resposta da letra B. E esse daqui é a resposta da letra A. Então, aqui é a letra D. Eu sei que aqui eu tenho um quadrado perfeito, mas aqui não é um quadrado perfeito, certo? Se esse aqui não é o quadrado perfeito, então ele é a mesma coisa que 2 vezes a raiz do primeiro termo. Se eu já tenho o primeiro termo aqui, então significa que é 2 vezes 3, né? Porque isso aqui é um quadrado perfeito. Então, o primeiro termo é 3, porque ficaria 3 ao quadrado, certo? Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Qual vai ser o segundo termo? Se aqui eu já tenho 6, o que é que falta para dar esse resultado aqui? Vai faltar 2xy, né? Porque aí, quando eu multiplicar 2xy por 6, vai dar 12xy, certo? Então, isso aqui é isso aqui. E aí, eu já descobri qual será o último termo, que é isso ao quadrado, certo? Vai ser 2xy ao quadrado, assim. Vocês nem estavam vendo, assim. Resolvendo isso aqui, vai ficar 4x quadrado y quadrado. Então, como é que vai ficar? Esse aqui é o resultado, certo? Então, como é que vai ficar esse trinômio quadrado perfeito aqui? 9 menos 12xy mais 4x quadrado y quadrado. Esse aqui é o resultado. E esse daqui seria o trinômio quadrado perfeito, certo?